Agora, Inter e Flamengo, 7 votos para o Flamengo, um para empate, nenhum para o Inter, fora da realidade, palpite furadíssimo. Só palpite furado, na minha opinião. Vou reagir aqui aos comentários, aos votos do pessoal da Globo.com que fizeram aqui o palpite da primeira rodada do Brasileirão. Mas, gente, quem entende de futebol sabe que esses palpites não têm coerência com a realidade. Vamos lá. São Paulo e Sport. Claro que São Paulo é favorito. Joga no Morumbi. Qualquer time que visitar o São Paulo tem que jogar muita bola para poder derrotar o tricolor lá. Mas isso acontece, não é tão difícil de acontecer. Inclusive, esse mesmo Sport, há 2 temporadas atrás, ganhou o São Paulo dentro do Morumbi de virada por 3-1, levando a disputa da Copa do Brasil para os pênaltis. No ano que o São Paulo foi campeão. Imagine, um time que estava na Série B, fez frente para o São Paulo, derrotou o São Paulo lá, jogando bem. E agora que ele está na Série A, não vai ter nenhum tipo de força para poder jogar, pelo menos ter alguma chance. Então esses 8-0 aí não tem nenhuma coerência. Na minha opinião, se a gente for pegar em conta aí 8 votos, seria tipo assim, 5 para o São Paulo, 2 para o empate e pelo menos 1 para o Sport. Isso sendo assim muito coerente de dizer que o São Paulo é muito favorito. Mas na realidade até botaria menos. 4 para o São Paulo, 2 para empatar e 2 para o Sport. O Sport sim tem alguma chance de ganhar, principalmente no início da temporada, quando os clubes não estão jogando tanto. São Paulo já saiu do Paulista já tem alguns dias, já está parado já faz tempo. Então tem sim, o Sport tem chance de surpreender e pontuar. Mas admito que o favorito é o São Paulo. Mais 8-0 de empate e vitória do Sport, palpite furado. Vamos para o próximo aqui. Cruzeiro e Mirassol. Gente, quem viu a Série B sabe que o Mirassol jogou bem. Quem viu o Campeonato Paulista sabe que o Mirassol joga pelo menos de forma competitiva. Então você pegar os 8 votos e não colocar nenhum para o Mirassol ganhar, furado. O Cruzeiro é favorito, mas não está jogando tão bem assim não. Eu vi o Campeonato Mineiro, alguns jogos, ele não chegou na final porque não mereceu, se classificou, mas também chegou a ter momentos ali oscilantes. Então, o Cruzeiro não tem 7 pontos e um empate só para poder ter o Mirassol ali como 0 possibilidade de vitória e só um voto para empatar. Eu colocaria tipo assim, o Cruzeiro lá vai fazer um campeonato bom, 5 ou 4, igual o São Paulo, e a mesma coisa ali. 1 para o empate, 1 para o Mirassol, ou então 2 para o empate e 1 para o Mirassol, mas chance 0 para o Mirassol, sem possibilidade. Eu entendo e admito que o Mirassol é um dos times que vai brigar na parte de baixo da tabela, se acontecer o que a gente mais ou menos imagina, um time que vem da Série B, e aí vai disputar para se manter na Série A, que já é um grande projeto, né? Chegar na Série A e se manter, é legal. Né? Não vejo o Mirassol brigando por coisas grandes, mas também não vejo ele sendo saco de pancada. Posso errar, mas nesse primeiro jogo aí eu coloco, o Cruzeiro tem 4 ou 5 votos ali, e os outros 3 dividem entre empate e Mirassol. Vamos para o próximo aqui, mais um furado, né? Aqui está equilibrado, Grêmio e Atlético, tá? Só que eu colocaria tipo assim, 3 para o Grêmio, 3 para o Galo e 2 para o empate, porque o Grêmio não está bem, né? Então o Galo tem chance de vencer lá. Só que o Galo também não é um timaço, né? Ele terminou o ano em baixa, porque perdeu as finais, no Brasileirão teve que ganhar o último jogo para não cair. Então, assim, não está um timaço. A gente não sabe exatamente como está. O Campeonato Mineiro não é um parâmetro total, né? Não estou desrespeitando o Campeonato Mineiro, mas nenhum estadual é parâmetro total. O brasileiro, sim, a Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Os estaduais já é um nível inferior, os times poupam. Então, não dá para a gente saber como esse Galo está. O Grêmio perdeu a final, o Galo ganhou a final do seu estadual. Eu colocaria 3, 2 para empatar e 3 para o Galo, sendo coerente de dizer que o Galo pode vencer lá. Vamos lá, esse aqui é o menos furado até agora, tá? Fortaleza e Fluminense. Olha, o Fortaleza é favorito, sim, tá? 3 votos para ele vencer, coerente. Agora, 5 votos para empate, nenhum para o Fluminense, é totalmente fora da realidade. Tem que lembrar que o Fluminense chegou na final do Campeonato Estadual, tá jogando bem melhor do que eu imaginava. Então o Fluminense não tem chance nenhuma de ganhar lá. É a mesma coisa do Sport com o São Paulo. Então palpite furado. Os 3 votos para o Fortaleza eu concordo. Os 5 para o empate, nada para o Fluminense eu não concordo. Eu colocaria 3 votos para o Fortaleza, 3 para empatar e 2 para o Fluminense. O Fluminense tem chance. Tem mais chance o Fluminense ganhar o Fortaleza do que o Sport ganhar o São Paulo.
Mas o Fortaleza lá é duríssimo, assim como o São Paulo é duríssimo. Então, assim como o São Paulo Sport foi palpite furado, esse também é. No entanto, esse teve um pouquinho mais de coerência de não botar todas as vitórias para o Fortaleza. Agora, nenhuma para o Fluminense. Se ainda fosse 3, 4 e 1, eu ia falar, não, tá bom, tá coerente. Mas 3, 5 e 0, fora da realidade. O Fluminense pode surpreender sim e talvez até faça um bom campeonato brasileiro. Vamos seguir em frente. Juventude e Vitória. Esse está coerente, porque 4 votos por vitória do Juventude, que jogando lá no seu campo é muito difícil de ser derrotado, 2 por empate e 2 por vitória, colocando Vitória como uma possibilidade de surpreender, um jogo de times com o mesmo nível. Então esse está coerente, não é palpite furado. Agora, Inter e Flamengo, 7 votos para o Flamengo, 1 para empate, nenhum para o Inter, fora da realidade, palpite furadíssimo. Flamengo é favorito? É, mas eu repito, o campeonato estadual não é parâmetro. O Flamengo venceu o Fluminense de 2-1 no primeiro final, talvez tenha sido o único jogo que valeu mesmo no estadual, os outros não foram jogos assim com intensidade. E aí agora ele vai jogar contra o Inter, campeão gaúcho, time que também tem muita força, enfrenta o Flamengo de igual para igual, tem bons jogadores. Não, esse aí eu posso colocar com certeza assim, ó, 4 para o Flamengo, 3 para empate e 1 para o Inter, sendo muito justo, botando o Flamengo como favorito. 4 para o Flamengo e 1 para o Inter. E 2 para empatar. Agora, 3 para empatar. Agora, colocar 0 para o Inter e só 1 para empatar, fora da realidade, fora da curva total. Prestem atenção no Inter, vai surpreender. Outro palpite furadíssimo. 7 votos para o Palmeiras, 2 para o empate, nenhum para o Botafogo. Claro que o Palmeiras é favorito. Eu acho que quando o Palmeiras joga lá, ele é favorito, o Botafogo joga no Rio é favorito. E o que acontece fora disso é aqueles jogos que são surpreendentes. O 4-3 do Palmeiras em 2023, o 3-1 do Botafogo no passado. Então, sim, eles podem vencer na casa dos seus oponentes, mas, sendo coerente, tem que botar ali. Palmeiras vem de derrota do Campeonato Paulista, não está com um time formado. O Botafogo também não está com o time formado, mas tem muitas revelações, treinou. Eu acho que seria tipo assim: 4 para o Palmeiras, 2 para empatar e 2 para o Botafogo. 4, 5, 6, 7, 8. Não, 3, né? Então 4 para o Palmeiras, 3 para empatar e 2 para o Botafogo. E isso seria coerente. O Botafogo tem totais chances de vencer o Palmeiras no campo do Palmeiras, principalmente pelo momento que os clubes vivem nos últimos anos. Favorito ao Palmeiras? Concordo, mas favoritismo equilibrado. Não 7 votos para o Palmeiras e 2 para o empate e 0 para o Botafogo. Palpite furado esse aí. Gente, 4 votos para o Vasco, 4 para o empate, 0 voto para o Santos. Que isso, não existe isso. Esse jogo vai ser equilibradíssimo. O Santos não é mais saco de pancada. Então a gente imagina o seguinte: o Santos vem para jogar no Rio, vai fazer um jogo duro. O Vasco é favorito por jogar em casa, mas o Santos pode surpreender. Eu tiraria um voto ali da vitória do Vasco, tiraria um voto do empate. Aí ficaria 3, 3 e 2. Aí sim é coerente. Tá? O Santos tem chance de surpreender, embora não seja um time que vai brigar pelo título, na minha opinião, mas pode sim pontuar e ficar na parte de cima da tabela. O Vasco também. Mas falar que o Vasco é favoritíssimo sem o Santos ter nenhuma chance, zero possibilidade. Palpite furado. Outro palpite furadíssimo. O Corinthians vem de título. Ah, tá de ressaca? O Bahia também vem de título. Né? O baiano e o paulista. O Corinthians ganhou um título com um peso gigantesco, porque o Palmeiras vinha com 3 campeonatos consecutivos, é o maior rival, né? Então, você pegar e colocar Bahia e Corinthians sem chance nenhuma, só se o Corinthians for com o time reserva, porque se o Corinthians botar o time titular na estreia do Brasileiro, que é o que deve acontecer, tem totais possibilidades aí de conseguir pontuar, talvez até vencer. Claro, o favorito é o Bahia, eu colocaria ali 3 para o Bahia, 3 para o empate e 2 para o Corinthians. É jogo que não dá para apontar o Corinthians como azarão, não. O Corinthians tem chance de ganhar qualquer time. Mas não é um Corinthians fantástico, que a gente sabe que vai brigar pelo título. Então é um Corinthians equilibrado, que vai brigar na parte de cima da tabela. Quem viu o Brasileirão do ano passado, o Corinthians arrancou. Não vai ser diferente esse ano. O Corinthians caiu na Libertadores por um mero acaso. O Barcelona fez 3 gols lá, mas 2 foi no finalzinho do jogo. Descuido do Corinthians, que depois teve que remar muito e ainda assim quase conseguiu empatar, né, o resultado. Ganhou em São Paulo por 2-0, não deu, ficou fora da Libertadores.
Mas esse Corinthians aí, se continuar se organizando, vai ser um time duro de bater. Então ali eu coloco o Corinthians com alguma chance, outro placar furado. E por fim aqui, o último jogo, Bragantino e Ceará, esse eu não acho furado não, esse está bem equilibrado. Alguns eles acertaram. O Bragantino não está tão bem, o Ceará voltou da Série B, foi campeão lá do Campeonato Cearense em cima do seu maior rival, mas assim, dizer que o Bragantino vai sobrar, não dá. E dizer que o Ceará também vai chegar ali e vai fazer frente, não dá. Então está equilibrado. 3 votos para o Bragantino, porque joga em casa. Um para o Ceará, que seria uma surpresa se ele vencer, mas que pode acontecer. O Bragantino é difícil de bater, mas não está no seu melhor momento do Bragantino. E 4 para empate. Eu ainda acho que esse jogo empata. Então esse não está furado, não. Então vários palpites furados do Campeonato Brasileiro começa e a gente sabe que os favoritos, né, são aí, ó, os que estão na tela, né? Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Os melhores elencos. Agora, se isso vai dar caldo, se vai dar resultado em campo, ninguém sabe. Mas a princípio a gente aponta esses 3 times aí como os times que vão brigar pelo título até o final. Se um deles sair da briga, vai brigar por outra coisa, Copa do Brasil, Libertadores, etc, né? Mas, usando a lógica, são os times que devem brigar. Botafogo perdeu peças, mas trouxe outras. Se conseguir acertar, vai ser um time difícil de bater. O Flamengo já sabe que tem um bom elenco há algum tempo, vai continuar no mesmo nível. E o Palmeiras eu acho que não pode ser subestimado. Ele teve um desmanche, mas trouxe jogadores. Então vamos ver o que acontece nesse Brasileirão aí. Diz aí o que você acha. Os palpites da galera aí foi, né, furado mesmo? Eu exagerei? Ou eu estou com a coerência de fazer uma distribuição mais equilibrada aí nos jogos da rodada? Grande abraço. Não deixe de comentar.